Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de Loki, vamos falar do terceiro episódio da segunda temporada intitulado 1893. Lembrando sempre que vou dar muitos spoilers aqui. Se você não viu o episódio, para o vídeo, vai lá ver o episódio, depois volta aqui para ver a nossa conversa. Gente, esse foi o melhor episódio até agora da série, tá? Dessa temporada, tá? Finalmente a história andou pra frente, ela se tornou bem mais clara, tá? Ela se tornou bem mais simples de se entender, tá certo? Tinha muita lenga-lenga, muita tecnobabble sobre tempo, estrutura temporal, viagem temporal nos dois primeiros episódios e a coisa parecia não estar muito clara. É claro que você tem que rever toda a primeira temporada para você entrar, né, no clima da segunda temporada para entender tudo, mas pô, para rever a primeira temporada, né, é aquela coisa, né? Não dá, né? A gente tem mais coisa para fazer na vida, mais séria. Tem que trabalhar, tem que pagar conta, então você não tem como rever toda a primeira temporada para você entrar no clima da segunda temporada. E aí a série você vai se lembrando das coisas aos poucos, né? E esse terceiro episódio ele foi muito elucidativo nisso, ele ajudou muito nisso, tá? E fez a história andar para frente, né? Fez a história andar para frente. Ela teve um desenvolvimento ali que ficou bem mais claro, tá? Do que dos dois primeiros episódios. Mas vamos falar um pouquinho então disso, né? Só pra gente lembrar, né, no final da primeira temporada, né, o Loki e a Sylvie, né, que é a versão feminina do Loki, encontraram o aquele que permanece, né, que é o grande vilão da história, que era o cara que criou a TVA, né, no caso, tá? E que dominaria todas as coisas, todas as linhas temporais, tudo. Ele seria uma espécie de senhor da guerra, coisa e tal. E no momento em que a Sylvie mata ele, isso acaba criando a possibilidade de que você tenha infinitas possibilidades desse aquele que permanece, né? Você tem infinitas variantes dele, né? Então era uma coisa meio que sem saída, né? O cara já era uma espécie de senhor da guerra que ia trazer desgraças e apocalipses para todo mundo e não adiantava você matar ele que você acabava multiplicando ele mais ainda, né? Então a Sylvie acabou matando, né, o cara, né, matando esse aquele que permanece, o que acabou criando essa possibilidade, né? E ao mesmo tempo, né, na TVA você tem um tear temporal, né, que meio que trabalha aquelas ramificações na linha do tempo, né? A gente viu no episódio anterior que várias dessas ramificações foram cortadas. E esse tear temporal ele estava meio que se deteriorando, se destruindo, né? E ele precisava ser consertado de alguma forma, né? Porque se isso não acontecesse, né, esse tear temporal simplesmente esculhambaria completamente as linhas do tempo, né? Destruiria a TVA e destruiria tudo que existe, né? Então, o Loki e o Mobius eles foram atrás da Ravonna, né? Da Ravonna, que era uma funcionária da TVA que acabou, né? Se revoltando contra a TVA. Eu não me lembro dos detalhes disso, né? Mas ela acabou se voltando contra a TVA, né? E ela se acumulou com a Senhora Minutos, que é aquele reloginho que é uma animação que é uma inteligência artificial, né? Que a gente não tinha visto ainda, perdão, gente, na segunda temporada, né? O que essas duas fizeram? Elas foram atrás, né, de uma variante, né, do aquele que permanece que vive em Chicago lá no século XIX. Elas deixaram um livro da TVA para essa variante, né, do aquele que permanece, para ele começar a fazer as construções dos paranauês temporais lá, né, ainda no século XIX. E embora ele fosse uma variante, né, ele ainda não tinha consciência, né, do mal todo que ele ia causar, né? E aí o que acontece, né? O Mobius e o Loki vão para 1868, se eu não me engano, quando elas deixaram o livro quando a senhora Minutos lá e a Ravonna deixaram o livro da TVA para, né, essa variante do aquele que permanece,
E depois de 20 anos, eles avançaram 20 anos no tempo quando ele já estava, né, jovem, né, ele era muito criança, né, quando ele recebeu esse livro, e quando ele já estava na fase adulta, ele já estava começando a fazer o tear temporal, um protótipo do tear temporal na Chicago de 1893. Qual era a ideia do Locke e do Mobius? Pegar esse cara, né, que eles acabaram descobrindo lá, né, que eles não sabiam que existia, né, que esse cara ele pode, juntamente, né, com o, o chinesinho lá do Indiana Jones, né, que é um cara que, vamos dizer assim, trabalha nos Paranauês lá da TVA, né, eles poderiam se juntar para poder consertar o tear temporal e salvar a TVA e salvar todas as coisas que existem, né? Então eles tinham que capturar esse sujeito, né? Só que ao mesmo tempo a Ravonna e a Senhora Minutos também queriam capturar ele, né? Porque a Ravonna e a Senhora Minutos ela se volta contra o Mobius e contra o Locke, porque o Locke, ele teoricamente ele estava lá junto, né, com a Sylvie, acabou matando, né? Aquele que permanece, né? Então ela não considerava ele muito confiável, embora o Locke tenha tentado evitar que a Sylvie matasse aquele que permanece, né? Lá no final da primeira temporada, mas ela considerava o Locke não confiável. E ela também queria levar, né, o Locke para essa variante do aquele que permanece para a TVA para tentar consertar o tear temporal, né, no caso, né? Pelo menos foi isso que ela falou para essa variante do aquele que permanece de 1893, né? E aí você vai ter uma briga do Locke e o Mobius com a Ravonna e a Senhora Minutos pela posse, né, dessa variante do aquele que permanece, mas a Sylvie também aparece do nada tentando matar esse sujeito, né? E aí o que vai acontecer? Perdão, a Ravonna acaba conseguindo ficar de posse, né, dessa variante do aquele que permanece, né, no caso, né? A própria ela começa a se aproximar, né, dessa variante daquele que permanece. Ele consegue se desvencilhar dela, né, que consegue colocar. Eles estão num barco, né, num navio. Ele consegue colocá-la num bote salva-vidas. Ela estava no bote salva-vidas. Ele joga ela para ir embora, para se afastar, né, que ele percebe que ela está querendo controlar ele, né, e ele fica com a Senhora Minutos, né. E depois a Senhora Minutos também tenta controlar ele porque ela diz que foi uma inteligência artificial criada por ele e que queria um corpo, queria que ele, vamos dizer assim, tivesse um caso com ele, que os dois também fizessem uma aliança. Ele percebeu também que ela estava tentando manipular ele e ele desliga a Senhora Minutos. Mas a Ravonna aparece novamente. E a Ravonna diz, né, que na verdade ela é uma enviada, né, do aquele que permanece, aquele senhor da guerra que vai trazer o apocalipse e a desgraça para todo mundo, né? E ela queria justamente controlar ele. Nesse momento chegou Locke e o Mobius, né, novamente, e chega a Sylvie, né? E a Sylvie vai tentar matar ela, né, no caso, vai tentar matar ele. Ele fala que não é aquele cara ruim, né, essa variante, né, do aquele que permanece, não é esse cara ruim que ela está pensando, né? E aí ele acaba conseguindo convencer a Sylvie, né, a poupar ele, né? E ele, o Locke e o Mobius voltam para a TVA naquelas portas temporais, né, para justamente ele tentar consertar o tear temporal. E a Sylvie fica com a Ravonna lá, e a Sylvie já doidona para matar a Ravonna, né, coisa e tal, né? E ela falou assim: eu sempre quis te matar, né? A Sylvie falando para a Ravonna, né? Eu sempre quis te matar. E isso acabou virando uma grande obsessão, uma obsessão que estava me consumindo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou te matar e eu vou te levar para o fim dos tempos, que parece que você sempre tramou para ficar até o fim dos tempos. E aí jogou ela no fim dos tempos. No fim dos tempos está lá aquela versão do aquele que permanece, que a Sylvie matou. E aí ela liga um paranauêzinho lá, a Senhora Minutos também tá. E a Senhora Minutos fala que tem um segredo para contar para Ravonna, né? Mas que vai deixar a Ravonna muito revoltada da vida, e o episódio acaba assim. Então, quer dizer, perdão, a história dessa vez ela teve sabe, ela avançou bastante, né? Agora você tem essa variante aí do aquele que permanece, que é um cara
aparentemente bonzinho, se bem que ele já mostrou ali que não tem uma boa índole, né? Ele meio que percebeu que quando ele estava sendo manipulado, ele também tentou botar a Ravonna de lado, botar a Senhora Minutos de lado. Ele convenceu a Sylvia a não matar ele, né? Então, quer dizer, e ele é um vigarista também na época dele, também tem que se dizer isso, né? Então, tipo assim, ele tá meio que ali. A impressão que dá é que esse cara, apesar dele estar tá posando de bom moço, entendeu? Ele é um tremendo do mau caráter e ele de repente vai culminar naquele que permanece ruim mesmo. Quer dizer, o cara vai meio que na base da trairagem, né? Vai trair todo mundo e ele vai acabar começando, vai ser aquele senhor da guerra no final das contas mesmo, né? É o que está aparecendo, né? Quer dizer, é a velha história do bandido esperto e o mocinho trouxa, né? Que a gente já conhece de muitos séculos, né? Não é uma coisa nova, né? Mas a impressão que dá, tá, gente? A impressão que dá é que tudo vai caminhar nesse indício, tá? Tudo vai caminhar nessa direção aí, tá? De que esse cara ele tá posando de bom moço, ele tá conseguindo enganar a galera, tá conseguindo enganar os mocinhos e depois ele vai dar uma punhalada nas costas desses mocinhos aí, tá certo? Então, quer dizer, foi um episódio interessante, cara. Foi um episódio bastante interessante, essa questão da Ravonna lá com a Senhora Minutos, essa aliança que as duas fazem, o Loki e o Mobius, essa variante, né? Do aquele que permanece, tá? E a Sylvia aí no meio de tudo isso. Então você tem aí quatro polos, quatro, vamos dizer assim, polos, vamos dizer assim, o Loki, o Mobius, a variante do aquele que permanece, a Ravonna e a Senhora Minutos, e a Sylvia aí correndo por fora. A Sylvia aí bem decepcionada, né? Ainda muito revoltada da vida com a TVA, ainda muito revoltada da vida com o Loki, que o Loki está tentando salvar a TVA, no caso, né? E que ela estava lá quieta na variante dela, trabalhando como caixa do McDonald's, né? Tava feliz da vida lá trabalhando como caixa do McDonald's, o Loki vai lá e tira ela dessa vidinha tranquila que ela estava tendo, que ela estava tentando sair fora de tudo isso, e ela acaba tendo que voltar a tudo isso aí, ela tá meio pau da vida com o Loki também por causa disso, né? Então, quer dizer, tá ficando interessante, cara. Eu acho que os dois primeiros episódios eles foram um pouco arrastados, tá? Eles foram um pouco cheios, não, foram um pouco, não, foram muito cheios de tecnobabbles. A gente meio que ali não entendia algumas coisas. Você tinha que pegar mais ou menos por alto o que estava rolando no episódio, mas agora esse terceiro episódio deu para você entender ele de cima a baixo, tá? Até porque com essa introdução dessa variante aí do aquele que permanece, né? Teve que se contar tudo para ele, o que estava acontecendo, né? E no final das contas isso acaba contando também para o telespectador para ele relembrar de alguns aspectos da primeira temporada que a gente já esqueceu, né? No caso, né? Então foi um episódio bacana e ele acabou servindo para orientar um pouco, né, o nosso entendimento, né, de toda essa narrativa, né, de filme que fala de série que fala de viagem no tempo, de variação no tempo, coisa e tal, que sempre, do jeito que estava sendo colocado, estava meio complicado, estava meio difícil de entender, e esse episódio foi mais elucidativo nisso. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre Loki aí com vocês, porque agora a coisa tá ficando legal. Tá certo? Um abração, fui e até a próxima.